Pronto, tudo certo. Bom, hoje então eu vou falar para vocês sobre como vai funcionar a nossa disciplina, fazer uma breve apresentação e a gente vai falar um pouquinho também sobre o nosso primeiro assunto da disciplina, certo? Eu não gosto muito de falar sozinha, então se vocês puderem interagir comigo, podem me interromper, podem fazer pergunta à vontade. Se vocês quiserem também digitar, quem preferir falar pelo chat, eu estou o tempo todo acompanhando também, tá? Só não me deixem sozinha aqui, tá bom? Ainda mais à noite, parece que tá muito escuro para eu ficar falando sozinha. Então vamos lá. A nossa disciplina, então, é Introdução à Agroindústria. Eu sou Camila, eu sou engenheira de alimentos de formação e uma pessoa muito apaixonada por industrialização de comida, né, por motivos óbvios. E nesse slide tem o meu e-mail, se vocês precisarem falar comigo, tem o meu celular, que tem o meu WhatsApp também. Podem falar comigo sempre que vocês precisarem, tá? A disciplina oficialmente fica no Siga, mas eu prefiro usar com vocês o Moodle. Vocês já usaram o Moodle ou têm usado o Moodle com outros professores? Já sim, professor, já Classe, usei. né? Sim. Pronto. Então, hoje eu criei a disciplina no Moodle, hoje à tarde. Se vocês entrarem lá, já vai ter a nossa disciplina lá. E eu sempre vou colocando o material e as atividades por lá, tá? O Moodle também tem um chat que vocês podem usar para falar comigo sempre também, sem problema nenhum, ok? Só tomem cuidado com os horários, tá, gente? Ninguém me mandando mensagem sábado à noite, domingo de manhã, né? De resto, tá tudo certo. Eu sempre aviso e sempre tem alguém que me manda mensagem sábado, 00:30. E eu falo, gente, por que a pessoa tá fazendo isso? Né? Mas enfim, vocês estão avisados, tá bom? Eu não vou responder, eu vou responder só na segunda-feira. A não ser que seja muito urgente, né? Aí é outra situação. Bom, então vamos lá. Tanto no Siga quanto no Moodle tem o nosso plano de curso. Então, no plano de curso tem algumas informações, como por exemplo, quais são os objetivos da nossa disciplina. Então, os dois objetivos são proporcionar a vocês o aporte de conhecimentos a respeito dos diversos tipos de agroindústria, do funcionamento do sistema agroindustrial como um todo. E como a gente foca muito em indústria de alimentos, quando a gente fala em agroindústria, a gente vai falar também dos principais fundamentos das ciências de alimentos que são aplicáveis a essas agroindústrias, certo? Além disso, o nosso conteúdo é dividido em 7 grandes tópicos. Hoje nós falaremos um pouquinho do primeiro tópico e eu gostaria de fazer com vocês o seguinte, e aí já falando um pouquinho em relação à avaliação, tá? Vejam o que vocês acham. Para não ficar sempre muito conteúdo para a gente fazer a avaliação quando tiver época, eu pensei assim, a gente estuda 2 tópicos e faz uma atividade valendo nota. Mais 2, outra atividade. Mais 2, outra atividade. E o último tópico, uma atividade. E aí a gente soma essas 4 notas para... São 4 atividades de 5 pontos, então a gente fica com 2 notas de 10. O que vocês acham? Mais diluído assim, vocês acham que funciona? Melhor, professora. Dá certo. Então tá bom. Para a gente não Tá ficar ótimo. tendo que estudar tudo de uma vez. A gente estuda um pouquinho e já faz uma atividade. Estuda mais um pouquinho e já faz uma atividade, tá? Bom, e aí pensando nesse formato, eu montei um cronograma para nós, que claro, ele pode sofrer alterações, mas a princípio a gente faria o seguinte. Alguns tópicos eu preciso de 2 semanas para falar sobre eles. Alguns tópicos, 1 semana só. E aí, todos esses tópicos que são de 2 semanas, eu pensei o seguinte: na primeira semana, eu passo um vídeo para vocês,
do começo do assunto. E na semana seguinte a gente se encontra para tirar dúvidas e terminar o assunto. Então a gente vai ter 3 tópicos assim. Então, ó, por exemplo, a gente está aqui no dia 16. Opa, desculpem. A gente está aqui no dia 16/8, que é o nosso encontro no síncrono. Então, eu estou apresentando a disciplina e a gente vai falar do primeiro tópico. O próximo tópico, que é o tópico 2, a gente vai ver em 2 semanas. Então, na primeira semana eu vou passar na forma de vídeo. Na semana seguinte, a gente se encontra para terminar o assunto e tirar dúvidas, certo? Aí, a semana que vem depois é a semana de atividade. Normalmente, eu deixo a atividade aberta, assim, de segunda a sexta, mais ou menos, para vocês terem bastante tempo para fazer. Aí, de novo, ó, o tópico 3 é mais longo, a gente tem um vídeo, um encontro. O tópico 4 é curto, só um encontro. Aí vem a atividade. E assim sucessivamente, aí colocando lá, tá meio misturado, mas a gente vai ter encontros síncronos e assíncronos. Em novembro, nós temos 2 feriados. Tudo que está em vermelho são as atividades avaliativas, tá? No final, nas 2 últimas semanas, a gente vai ter uma semana para repor avaliações. Caso alguém tenha perdido alguma das 4 atividades, ou mais de uma, que às vezes acontece, vai ser nessa semana. E, por fim, se alguém precisar, nós temos uma semana para fazer a prova final, ok? Então, se vocês derem uma olhada aqui, a gente vai ter mais ou menos metade de encontros síncronos, metade de encontros assíncronos. Lembrando que todos os encontros síncronos, se eu não esquecer de nenhum, eu vou deixar todos gravados para quem não puder participar assistir depois. Pode ser assim? Pode, professora, a atividade vai ser como se fosse um encontro, né? Então, na semana de atividade não tem, ó, Isso, né? isso. Ok. Se melhora, estraga, professora, tá perfeito. Pode falar, desculpa, cortei alguém. Não, não tem problema. Não, tudo bem? Esses períodos remotos, como eles permitem que a gente faça aulas, videoaulas, né? E como eles não permitem que a gente faça nada prático, acaba tendo muito tempo. Então, eu deixei bem diluído para a gente andando bem devagarinho, para ter. Semana de atividade vai ser meio que uma semana de folga, entre aspas, mas vai ter atividade para fazer, sem sobrecarregar vocês, porque fazer tudo remoto, não sei se vocês concordam comigo, mas eu funciono assim, em velocidade muito baixa no remoto. No presencial, eu sou muito mais efetiva. Em casa, eu sou uma pessoa que trabalha muito menos. Gostaria de trabalhar mais, mas não funciona, porque sempre acontece alguma coisa. Toca uma campainha, um cachorro latindo, enfim, todas essas coisas. Não sei o que vocês acham, se vocês acham que é assim também. Eu acho que o remoto a gente funciona muito mais devagar. Alguma dúvida aqui? Alguém tem alguma colocação? Tá tudo bem para vocês? Por mim, tudo bem, professor. Por mim, tudo bem, professora. Tá ótimo. Então tá bom. Qualquer coisa, só falar, tá? A princípio vai ser assim. Se tiver algum contratempo, a gente vai ajustando com o passar da disciplina, certo? Sabendo disso, então, nós temos 2 notas. A primeira nota vai ser a soma das 2 primeiras atividades, que já tem as datas definidas. A segunda nota também soma de 2 atividades que têm datas definidas. No final do período, como eu já falei, temos a data para repor alguma atividade perdida e data de prova final, caso alguém precise. Espero que ninguém precise, mas se precisar, essa data está aí, certo? E em relação a critérios de avaliação, avalio coisas muito simples: capacidade de síntese, domínio do conteúdo e clareza na escrita das aprendizagens, tá? Toda vez que eu colocar uma atividade, vocês vão ler um textão e eu sempre escrevo as mesmas coisas. Eu escrevo, gente, vocês podem consultar o material que vocês quiserem, pode consultar a internet, pode consultar o material que eu passo para vocês, pode consultar os amigos, mas o que eu não quero
é copiado e colado, e o que eu não quero é respostas iguais. Todas as vezes que eu encontro isso, eu zero, sem dó nem piedade, tá? Então, fiquem atentos com isso. Cada um faz do seu jeito, cada um na sua capacidade de sintetizar os conhecimentos. Para eu poder avaliar se realmente vocês dominaram o conteúdo que vocês aprenderam, se vocês não só estão transcrevendo coisas, e se vocês estão escrevendo direitinho, se dá para entender bem o que vocês estão escrevendo. Certo? Tendo dito isso, podemos dar início ao nosso primeiro assunto. Alguém quer fazer alguma colocação antes da gente começar? Eu acho que não. Não? Tudo bem aí? Tá todo mundo aí? Estamos. Sim, professor. Então tá bom. Bom, uma coisa que eu coloquei no plano de curso também é que os nossos encontros, eu não quero que eles durem mais de 1 hora, tá? Então eu vou tentar ser bem organizadinha para a gente começar às 7 e terminar às 8, certo? Não mais que isso também. Depois a gente fica com vídeos enormes lá no YouTube e dá até preguiça de assistir, né? Quando ficar muito comprido. Então a gente vai tentar ser mais conciso, tá? Bom, começando então no nosso primeiro tópico, no qual nós vamos falar sobre a definição, a importância e as divisões da agroindústria. Às vezes, quando a gente vai ler sobre agroindústria na internet, e até acredito que um erro ou uma falta de abordagem de alguns conteúdos, tem gente que trata agroindústria somente as agroindústrias que produzem alimentos e bebidas. As indústrias que usam matérias-primas agrícolas, matérias-primas da pecuária, simplesmente para a produção de alimentos, para a produção de bebidas. Mas, na verdade, as agroindústrias vão muito além dessas. Nós temos várias agroindústrias que produzem produtos que não são alimentícios, e nós ainda temos as agroindústrias que produzem tudo aquilo que as agroindústrias precisam, ou que produzem tudo aquilo que o produtor rural precisa para produzir as matérias-primas, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso nesse primeiro tópico. Então, vamos lá. O que é a agroindústria, então? É a indústria que atua na transformação das matérias-primas provenientes da agricultura, provenientes da pecuária, da aquicultura e da silvicultura. Então, tudo aquilo que é plantado e é transformado em alguma coisa, faz parte é transformado por uma agroindústria. Tudo aquilo que é domesticado e criado é transformado e é transformado em alguma coisa também é processado por uma agroindústria. Tudo aquilo que vem de ambientes aquáticos, incluindo plantas aquáticas, algas, por exemplo, também a gente diz que passa pelas agroindústrias. E tudo aquilo que vem das florestas, por exemplo, a madeira para fazer móveis, né? Ou a madeira que depois vai ser, sei lá, transformada em carvão para produzir energia. Todas as indústrias que atuam nessas transformações dessas matérias-primas são caracterizadas como agroindústrias, ok? Alguns ramos de destaque que nós temos entre as agroindústrias são as de alimentos e bebidas, especialmente no nosso país. Também temos as indústrias têxteis, desde que esses tecidos sejam de origem agrícola, né? Nós temos a seda, por exemplo, produzida pelo bicho da seda, temos o algodão, que também é da planta algodão, né? Agroindústria de celulose e papel, agroindústria de fumo e agroindústria energética, a indústria que produz etanol, a indústria que produz biodiesel. Esses são os ramos que mais se destacam, especialmente no nosso país. Aqui uma foto de uma indústria de biscoitos, só para ilustrar, e do lado uma de celulose.
E aí a gente sempre se pergunta sobre a importância de se industrializar essas matérias-primas, né? A gente diz que a agroindustrialização ou a industrialização desses produtos agrícolas e agropecuários representa a parte final ou o ápice da cadeia produtiva. E tem muita gente que julga isso, né, por vários motivos, mas enfim. Se isso é o ápice, por que que isso é o ápice? Por que que isso é vantajoso? E isso é vantajoso para todo mundo? Eu queria fazer essa pergunta para vocês, mas deixa eu mudar a pergunta um pouquinho. O que que vocês acham da industrialização das matérias-primas agrícolas? Quem tem pode falar em relação a qualquer coisa, pode ser industrialização de comida, por exemplo, pode falar da indústria de produção de couro, enfim, qualquer coisa. Qual que é a opinião de vocês? Professora, a senhora está falando, tipo, quais as vantagens dessa agroindustrialização? Tô perguntando se vocês acham que é vantajoso, por exemplo. Sim, porque está agregando valor ao produto final, né? Um dos pontos mais fortes. Principalmente para o produtor rural, que repassa muitas das vezes um produto pelo um preço baixo, aí quando tem esse beneficiamento, o valor vai lá para cima, exemplo do couro, né? Pois é. E aí o produtor ganha bem mais, né? Mais Isso. alguém quer se manifestar? Na Obrigada, agricultura viu? Gostei da familiar, sua resposta. na agricultura familiar tem muito disso. Hoje em dia estão visando muito essa industrialização, principalmente no beneficiamento das polpas de fruta nas cooperativas, né? Por vários motivos, né? Porque primeiro que se a pessoa produz em pequenas propriedades e vende, ela pode vender o muito que ela vai vender, ela não vai ganhar quase nada. Com E certeza. segundo, que se ela não consegue vender tudo de uma vez, já que a fruta é muito perecível, na forma de polpa isso tem uma durabilidade bem maior, né? Evita bastante perda. Professora, aí com relação assim, aos alimentos, em geral, trouxe um benefício no sentido de que facilitou bastante também a vida das pessoas, assim, por exemplo, você chega no supermercado, você já encontra a bandejinha de frango já cortadinha, o peito de frango lá todo cortadinho, você chega em casa, só é fritar, não é? Ou cozinhar, fazer cozido. Então, e entre outros também. Então, nesse ponto, assim, facilitou bastante. O leite em pó, né? Que acredito que há muito tempo atrás só tinha mesmo leite in natura, né? Que estragava, vinha no saquinho e depois veio em pó. Isso facilitou bastante. Entre outras coisas. Gostei, gostei. A facilidade realmente é uma vantagem incomparável, especialmente quando a gente pensa naquele produto que a gente tira no mercado e já bota direto no forno, não precisa nem olhar para ele direito, né? É. Mais alguém? É José Alisson? É isso. Diga. Pronto. Para mim, eu já acho um mecanismo de informação. Tipo, em que o produtor rural está lá na zona rural, ele não tem tanta, assim, informação. E já uma pessoa que é formada nisso, vai levar informações para ele, esse agricultor, desenvolver no mercado. Como dou exemplo aqui na minha região, a gente era produtor de muitas frutas, como maracujá, caju e entre outras. Aí o que aconteceu? Aí veio um programa para cá de fazer uma cooperativa. Aí com isso veio a falar da Revolução Industrial, entre outras. E aí surgiu a cooperativa de polpas aqui. E que desencadeou, assim, ajudou bastante famílias aqui a desenvolver nas suas produção e ganhar um dinheirinho, né? O que é o capitalismo. É isso, para mim. Gostei. Você pegou num ponto muito importante, que é a questão da informação, e aí eu até puxo ela um pouco para o outro lado. Porque pensa assim, quando você, na época que o pessoal aí era só produtor e só comercializava essas frutas, né, na forma natural delas,
Quando a gente faz esse tipo de comercialização, se você vende, sei lá, para um feirante, se você vende para um mercado, por exemplo, o consumidor final, ele não tem a informação sobre quem é o produtor daquilo, dificilmente ele tem. Especialmente na nossa região de Bananeiras, por exemplo, que é uma região, cidade pequena, né? A gente não tem toda essa informação. E quando o produtor ele tem a possibilidade de industrializar aquilo e colocar um rótulo, ele passa a ser conhecido. E ser conhecido é uma coisa boa, porque ele pode criar uma clientela fiel. Eu vou lá e compro a polpa de fruta da marca lá do José Alisson, marca tal, por exemplo. Aí eu comprei, consumi, gostei. Falei, opa, essa polpa é boa. E aí eu vou ter uma tendência a sempre comprar daquela marca. Então, ao mesmo tempo que leva a informação para o produtor e faz o produtor ter essas oportunidades de ganhar mais, também faz com que o consumidor conheça melhor esses produtos e possa se tornar fiel a essas marcas que ele nem conhecia, né? Que ele nem sabia que existia, talvez. Então, é uma informação dupla, é uma informação boa para os dois lados, né? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para os meus alunos sobre o que eles acham de industrialização, e não só de alimentos, de várias outras coisas, porque a minha primeira experiência na UFPB, eu estou na UFPB desde 2018, do começo de 2018, e quando eu entrei na sala pela primeira vez, a minha primeira turma de introdução à agroindústria olhou para mim e disse que achava que a agroindústria não era bom, que não tinha importância, que só fazia as pessoas engordarem, porque só fazia produto que fazia mal para a saúde, porque o produto tal é parecido com plástico, porque só vai porcaria, porque só tem, sabe? E aí, não, porque tem que ser tudo natural, porque a fala da Marjorie me lembrou muito um aluno que um dia olhou para mim e falou assim: porque a mulherada agora está muito preguiçosa, não quer mais saber de limpar um peixe, não quer mais saber de limpar um frango, né? Então a gente tem às vezes essa visão também de algumas pessoas e a gente tem que tentar mostrar que a industrialização tem muita coisa boa. Essa fala do Alisson de que deu oportunidade para os produtores crescerem, ganharem mais e diversificar o produto é uma coisa muito positiva. É claro que tem muita gente que leva. Tem muita indústria, na verdade, que acaba fazendo produtos que não são muito apropriados ou trabalhando de forma indevida e tal. A gente tem muito produto realmente que faz mal para a saúde, que é cheio de aditivo químico. Mas quando a gente pensa no objetivo principal da industrialização, nas vantagens como um todo, a gente consegue ver muita coisa boa, né? E eu fiquei feliz de ouvir isso de vocês, viu? Eu coloquei aqui só alguns pontinhos que vários vocês já citaram, ó, mas vamos lá. Algumas vantagens da industrialização para o produtor rural. Uma grande vantagem é a minimização de perdas, principalmente quando a pessoa trabalha com coisas muito perecíveis, que é o caso de várias frutas. A pessoa faz uma colheita grande, se ela não vende as frutas naquela semana, ela acaba perdendo, porque vai madurar, vai apodrecer. Então, pegar essa fruta e transformar em polpa, pegar essa fruta e transformar em doce, fazer ela em calda, fazer uma geleia, enfim, fazer qualquer coisa derivada dessa fruta que tem uma durabilidade muito maior, vai evitar essas perdas, né? Outra coisa, a diversificação da produção. Antes, a Marjorie, por exemplo, era uma vendedora de laranja. Depois da industrialização, ela passou a ser uma vendedora de laranja, de suco de laranja, de doce de laranja, de bolo de laranja. Então, essa diversificação de produtos para o produtor também é muito boa, porque ele consegue alcançar vários nichos de mercado. E fazendo produtos diversificados, ele agrega valor, né? A gente pode cobrar muito mais, não muito, mas a gente cobra mais caro num produto processado. E
os produtos vão levar a marca do produtor na embalagem, que é uma grande vantagem, porque a gente consegue montar uma clientela fiel à nossa marca. Para a população como um todo, para a população que recebe esses produtos e recebe essas indústrias, nós temos oportunidade de novos empregos, porque a industrialização precisa de muita mão de obra e a população vai absorver essa variedade de produtos que o mercado tem para oferecer. Ah, eu amo milho e eu amo produtos derivados de milho, mas eu não sei fazer, eu não tenho tempo de fazer. Mas se eu for no mercado, com certeza eu vou encontrar bolo de milho, eu vou encontrar pamonha, eu vou encontrar canjica, eu vou encontrar mais um monte de coisa que vai me agradar e eu vou poder comprar isso, já que eu não tenho condições ou já que eu não tenho habilidade manual para fazer. Principalmente, né, professora, quem mora em apartamento, né? Pois é. Que não tem como fazer. Gente, vocês já... Eu moro em apartamento... Agora eu sou natural do Paraná, tá? E nesse momento eu tô no Paraná, na casa da minha família. Mas em Bananeiras eu moro em apartamento e um dia eu tive a brilhante ideia de fazer um peixe que eu tive que limpar. O cheiro nunca mais foi embora, parecia que não tinha para onde aquele cheiro ir. E eu falava, gente, eu nunca mais vou fazer peixe em casa, vou comer peixe só fora de casa agora, porque parece que o cheiro gruda dentro do apartamento, né? E tem a questão da correria do dia a dia, né? A gente sabe, foi-se o tempo que a gente sabe que hoje as famílias precisam que tanto os homens quanto as mulheres trabalham para ter uma situação financeira boa. Tinha época que o homem trabalhava, a mulher ficava em casa, ou o contrário, em alguns países isso acontece muito. Às vezes um dos dois tem uma situação financeira boa, até dá para o outro não trabalhar, mas no geral está todo mundo trabalhando, ninguém tem muito tempo também para ficar fazendo muita coisa. Né? A gente chega final de semana em casa, a gente quer descansar, a gente não quer ter trabalho, não. Gente, alguma pergunta? Podemos ir adiante? Por mim, sim. Sim. Estou falando muito rápido. Não. Não, professor. Então tá bom. E tem uma coisa interessante quando a gente fala do nosso país. O nosso país é um país muito grande, certo? É um país que tem dentro do próprio país climas muito diversificados e por conta disso é um país que consegue produzir muitas coisas muito diversas. Cada região do nosso país tem produtos específicos, né, que são cultivados, animais que são criados. Então, o Brasil é detentor de uma biodiversidade surpreendente. Quando a gente fala vou fazer um produto de frutas típicas do Brasil ou de coisas típicas do Brasil, no exterior isso sempre tem uma visibilidade muito boa, porque o Brasil realmente é um país muito rico e muito heterogêneo. E nós temos, por conta disso, um potencial agroindustrial muito grande. Todas essas matérias-primas variadas que nós produzimos podem ser beneficiadas e industrializadas, tanto para fins alimentícios quanto para outros fins, agregando valor, gerando emprego, gerando renda, gerando uma diversificação enorme de produtos. Então, o Brasil tem um potencial muito especial em questões de agroindustrialização. Mas, mesmo tendo esse potencial, nós não somos grandes industrializadores ou grandes agroindustrializadores. O Brasil é um grande produtor de muitas matérias-primas, mas em questões de industrialização a gente deixa um pouco a desejar. Tem uns dados aqui de 2019, desculpa, da CNA, notícia aqui da CNA, que é a Confederação de Agricultura e Pecuária no Brasil. Em 2019, o agronegócio representava 21% do PIB do país. Mas quando a gente fala de agronegócio, a gente fala de tudo que engloba o agronegócio. Então, desde a produção rural,
passando pela industrialização e falando também de todos os serviços envolvidos na distribuição desses produtos, por exemplo. Apesar do agronegócio como um todo, então, ter essa representatividade grande do nosso produto interno bruto, em 2019 também a Embrapa disse que a agroindústria representa menos de 6% desse PIB. Então a gente produz muito, mas a gente ainda vende muita coisa bruta para fora, né? E nós também absorvemos muitas matérias-primas de várias formas, frutas in natura, outros produtos in natura, tá? Mas a gente tem potencial para industrializar muito mais. E uma coisa que acontece muito no nosso país também é que essa industrialização ela é muito heterogênea se a gente comparar as regiões que nós temos. Nós temos regiões do país que industrializam muita coisa e regiões do país que não industrializam quase nada, que a industrialização ainda é muito rudimentar, que ainda falta muito desenvolvimento para a industrialização. Em relação à agroindústria brasileira, um pouquinho mais da metade é voltada para a produção de alimentos e bebidas, 51,6%. Isso em 2019, tá? Eu nem fui procurar para atualizar, porque 2020, 2021, com época de pandemia, eu nem sei como é que vão estar esses números. Não sei nem se dá para levar muito a sério, né? Mas em 2019, das agroindústrias que nós tínhamos no país, pouquinho mais da metade, 51,6, eram de alimentos e bebidas, por isso que a gente fala tanto de agroindústria de alimentos. E desses 51,6, 41,3 era comida, 10,3 bebida. O resto, então, são os produtos não alimentícios. Em primeiro lugar aparecem os produtos têxteis, depois os produtos florestais, insumos para agropecuária, fumo, borracha e os biocombustíveis. E pensando no nosso país dividido nas suas grandes regiões, o que nós temos? Nós temos aqui em azul a região sudeste, que é a nossa região mais diversificada em relação à agroindustrialização. Então, lá se produz de tudo e se industrializa de tudo. Nós temos na região, inclusive, grandes polos universitários que auxiliam muito o desenvolvimento, né, de toda essa cadeia de agroindustrialização. Então, lá desde a cana, que é transformada em açúcar, álcool, passando por produção de queijo, café, mel, produtos orgânicos, frango orgânico e outros animais orgânicos. Então, essa região aqui, que é a região sudeste, é a nossa região que nós temos uma maior diversidade de tipos de agroindústrias, tá? Depois da região sudeste, uma região que é muito forte em questões de industrialização é a região sul. A região sul é uma grande produtora, a pecuária na região sul é muito forte, especialmente em Santa Catarina. No Paraná já é mais a produção de vegetais, que também é muito forte. E a industrialização nessa região é muito grande. No Rio Grande do Sul já são mais as indústrias de tecnologia, indústrias de máquinas, por exemplo. Mas é uma região na qual a agroindústria é uma das principais atividades da região como um todo, tá? E aqui são produzidas muitas carnes e muitos produtos, por exemplo, derivados de soja, derivados de milho, óleos e outras coisas. Então, essas duas regiões são as regiões que se industrializa mais. A região centro-oeste, o Mato Grosso do Sul, Goiás aqui, é uma região que produz muito mais do que industrializa. Aqui nós temos grandes fazendas produtoras de tanto animais como de vegetais, e bastante destaque para grãos também.
Mas a industrialização não é proporcional à produção, apesar de que aqui a produção é muito grande, tá? As exportações do nosso país, 40% vem dessa região aqui, justamente pelo elevado volume de produção, certo? Essa região é uma região um pouco complicada em questões de todas as regiões, claro, toda região tem as suas dificuldades, mas essa região aqui é a região que tem mais problema em questões de distribuição de renda, porque aqui se concentram os grandes latifúndios e toda a produção agrícola é basicamente feita por máquinas, então a gente tem uma desigualdade social muito grande, certo? Subindo um pouco, chegando na nossa região Nordeste. A nossa região Nordeste, ela tem muitos pontos positivos para a industrialização. Então, o solo é muito bom para a produção de muitas coisas. Então, a região Nordeste, ela produz coisas muito diversificadas, mas as dificuldades são em questão de tamanho, né? As áreas produtivas normalmente não são grandes áreas, são áreas de pequenos produtores. E aí, para a indústria, às vezes é um problema, porque a indústria não consegue ter uma recepção de matéria-prima com a frequência que ela necessitaria. Então, a oferta de matéria-prima para a indústria acaba não sendo muito constante. Mas é uma região que tem uma infraestrutura portuária, por exemplo, em praticamente todos os estados, estradas boas. Mas existe a questão também que em alguns locais a gente tem uma baixíssima renda. Tem gente que trabalha para não ganhar quase nada. E aí, se eu não tenho uma população para comprar produto industrializado, não tem por que eu fazer produto industrializado, porque o produto industrializado é sempre mais caro, né? Então, às vezes, as pessoas optam por vender o produto mais natural ou mais cru, digamos assim, sem industrialização, por conta do poder aquisitivo da região. Se a gente vender carnes caríssimas, produtos caríssimos, quase ninguém vai comprar, né? Mas é uma região que tem um potencial muito grande. Diga. É verdade, principalmente agora na região aqui de Bananeiras e Belém, tem uma fazenda, eu acho que é a Fazenda Angicos. Ela está trabalhando muito com a produção de grãos de milho. Agora, nessa safra agora, eles chegaram a tirar 101 sacos de milho por hectare. Então, acima da média, provando que a região é muito produtiva. Só falta o quê? Assistência técnica e mais financiamentos, porque como é uma região que não tem muito essa questão de financiamento, é muito pouco ainda. Eu não gosto de falar muito de política, mas a impressão que dá é que o governo não quer fazer a parte dele, né? Falta incentivo, Isso. falta, assim, mostrar. Por exemplo, a gente tem muitas indústrias, pequenas indústrias de produtos artesanais, que o produtor já é um produtor pequeno, a produção dele já é pequenininha, ele já faz tudo em casa e ele não tem nenhuma facilitação para comercializar o produto dele, a burocracia é muito grande também, né? Então eu acho que falta um pouco do governo falar, não, vamos fazer esse negócio funcionar, porque eu não acho que falta tecnologia, por exemplo, porque as universidades da região Nordeste que nós temos são universidades que têm muito conhecimento, né? A gente vê muitos projetos de repasse de conhecimento da universidade para o produtor, não só da universidade, mas de outras empresas também que fazem esse papel de montar cooperativas, de explicar como é que as coisas são feitas, mas parece que falta alguém para dar um empurrãozinho, e para mim esse empurrão falta vir do governo, né? Não consigo ver outra pessoa, assim, outro personagem para fazer isso da melhor forma possível, para incentivar, para estimular e para fazer isso crescer, né? Verdade, professor.
Bom, e para terminar, a gente tem a região norte, que é uma região que, se a região nordeste falta um pouco da preocupação do governo, eu acho que a norte ainda é um pouco pior, né? Tem questões problemáticas de infraestrutura que a gente vê o tempo todo, problema com estradas na região norte, e as estradas são muito necessárias porque no nosso país o escoamento agrícola e agropecuário é todo feito por caminhão, basicamente, a gente quase não tem ferrovia, né? Então, falta a questão da energia elétrica. Eu estava vendo esses dias, era um estado, não lembro se era Roraima, que a energia vinha da Venezuela, gente. Que negócio esquisito. Por que, que o Brasil não cuida desse povo que é brasileiro também? Né? Então, essa falta de infraestrutura, essa falta de olhar para essa região faz com que as indústrias não queiram ir para essa região, porque é como se elas não fossem acolhidas, não tivesse um programa de governo que acolhesse elas da melhor forma. E é uma região que produz coisas que só tem ali, né? Por exemplo, o guaraná é nativo daquela região e várias outras coisas. Então, o que prevalece na região norte ainda são pequenas agroindústrias com pouco investimento, pouca noção de gestão, de tecnologia, enfim. Essa região ainda é tudo muito rudimentar, né? Quanto mais a gente vai descendo, chegando aqui perto do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, é quando a gente vê essas agroindústrias funcionando melhor, né? A região sul até que funciona bem, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de escoamento, porque a produção é mais do lado oeste, o escoamento é todo portuário do lado leste e as estradas não são boas o suficiente. As tarifas de transporte são caríssimas, então, enfim, tem muita coisa para melhorar em várias regiões, né? Mas é importante a gente saber que o potencial do nosso país é muito grande e a gente consegue encaixar qualquer tipo de indústria no nosso país. A gente tem vários tipos de público em várias regiões também, e existe espaço para os pequenos, né? Especialmente quando existem as cooperativas, as uniões, né, de pequenos produtores, a gente consegue evoluir mais nesse sentido. Alguma coisa para acrescentar, gente? Alguém quer falar alguma coisa sobre a agroindústria do Brasil? Não, professora. Acho que no finalzinho nós fala. Então tá bom. Qualquer coisa é só interrompendo. Bom, sabendo então do que é a agroindústria, de como ela está mais ou menos distribuída no nosso país. Inclusive falando da região Nordeste, apesar da gente ainda faltar bastante investimento, bastante preocupação do governo para com as indústrias, nós temos indústrias muito fortes no Nordeste. A indústria de laticínios no Nordeste ela é bastante significativa, e a questão de alguns produtos derivados de frutas também, pela variedade e pelo sabor das frutas do Nordeste, que a gente não encontra em nenhum outro lugar, né? Só no Nordeste mesmo. Bom, em relação aos tipos de agroindústria, quando a gente consulta diferentes autores, a gente percebe que cada autor divide a agroindústria de uma forma. Eu peguei aqui duas formas de divisão que são mais simples para a gente trabalhar um pouquinho. Então, por exemplo, existem pessoas que fazem uma distinção muito simples em agroindústrias entre aquelas que produzem produtos alimentares e aquelas que são produtos não alimentares, tá? Então, as agroindústrias alimentares são aquelas que processam as matérias-primas para produzir alimentos e bebidas. E as não alimentares são as que processam as matérias-primas para produzir outras coisas, como couro, lã, fibra, pele, papel, etanol, fumo e por aí vai. Madeira para móveis, por exemplo, e por aí vai. Uma divisão bastante simples. E a gente tem uma segunda forma de divisão, que é um pouco mais elaborada, que divide em 3 grupos.
as agroindústrias que fazem o processamento, então as agroindústrias que fazem a transformação em si, as agroindústrias de bens de capital, que são aquelas que produzem aquilo que as agroindústrias de transformação usam, e os agroserviços que dão todo o apoio necessário para as agroindústrias de processamento e de bens de capital. Então, rapidinho falando de cada uma. As de processamento são as que fazem a transformação da matéria-prima nos bens de consumo de forma geral, quer seja alimento, quer não seja alimento, sendo qualquer coisa. Bens de capital são as que produzem os insumos e os instrumentos que são utilizados na produção das matérias-primas. Então, as indústrias que produzem tratores, sistemas de irrigação, fertilizantes, ração, sementes e por aí vai. Tudo aquilo que o produtor rural vai precisar para produzir as suas matérias-primas, quer sejam de origem animal ou vegetal. E, por último, os agroserviços, que não são agroindústrias, mas são um serviço diretamente relacionado com elas, é todo aquele serviço que está ligado, né, e influenciam a produção. Então, por exemplo, os locais que fazem o beneficiamento das frutas, os locais que armazenam grãos, por exemplo, toda assistência técnica para trator, para outros equipamentos, as assistências técnicas em gestão, por exemplo, estruturas que são especializadas para comercializar, né, em todos os níveis, desde atacado a feiras livres. Então, tudo isso são os agroserviços, são as pessoas que estão envolvidas de alguma forma para que a distribuição de tudo aquilo que é produzido lá no produtor rural e que é transformado lá na indústria chegue tudo com qualidade. Até a universidade a gente pode considerar uma prestadora de agroserviços quando ela presta alguma assessoria, quando a gente tem aqueles projetos de extensão que auxiliam os produtores rurais, por exemplo, que prestam assistência técnica, tá? E baseado nessa divisão, a gente começa a falar um pouquinho. Calma, eu já vou voltar nisso. No sistema agroindustrial. Quando a gente fala de agroindústria, parece que a gente está falando de uma coisa muito pontual, que é só um tipo de indústria específico que transforma um produto. Mas quando a gente vê que tem os agroserviços, quando a gente vê que tem essas indústrias de bens de capital, a gente consegue imaginar que a agroindústria ela faz parte de um sistema maior, que a gente chama então de SAG, que é o sistema agroindustrial, tá? Então, o sistema é toda a sequência de atividades que fazem parte desse processo de transformar a matéria-prima num produto pronto. Existe até uma expressão que a gente usa muito do inglês, que é from farm to fork, da fazenda até o garfo, ou seja, o sistema agroindustrial ele atua desde o produtor rural, desde o fornecedor de insumos para o produtor rural, até o momento que o produto chega no consumidor, tá? Então, quando a gente pensa em todas aquelas divisões da agroindústria, a que processa, a que fornece os bens, os serviços todos, a gente entende que esse sistema ele tem muitos elos. E esses elos interagem o tempo todo em todas as direções. Se a gente olhar nesse sentido, nós temos lá o produtor de insumos. Então, o produtor de sementes, o produtor de fertilizantes, o produtor de rações, por exemplo, que vai fornecer os insumos para o produtor rural, quer seja agricultor, quer seja pecuarista, aquicultor ou silvicultor, né? Esse produtor rural vai produzir as matérias-primas que vão para a nossa agroindústria, que vai transformar essas matérias-primas ou para elas irem direto para o consumidor, ou para elas serem utilizadas por outras agroindústrias. E aí a gente fala que ela é de primeira ou de segunda transformação, por exemplo.
Saiu da indústria, esses produtos vão ser distribuídos a nível de atacado, depois a nível de varejo, até chegar no nosso consumidor. Então, a gente tem um fluxo de informações, um fluxo de produtos, um fluxo de contatos que fica o tempo todo aqui modificando esse sistema agroindustrial e fazendo com que, às vezes, algum setor, algum elo específico tenha que sofrer alterações para que o sistema todo volte a funcionar. Esse sistema funciona baseado em vários ambientes, mas pensando na legislação de cada país tem as suas legislações para determinados produtos. Funciona baseado nos costumes de cada povo, né? Se eu vou fazer um frigorífico para abater animais para serem comercializados no Brasil, é um tipo de abate. Se eu vou ter um frigorífico para comercializar os animais, para abater os animais que vão ser comercializados lá para o pessoal que é do Estado Islâmico, por exemplo, é outro tipo de abate. Se eu vou produzir produtos voltados para a comunidade, como é que chama? Acho que é a comunidade judaica, que não pode ter nada de origem animal, eu acho que é isso. É um outro tipo de sistema, com outras matérias-primas, com outros insumos, né? Então, o sistema funciona baseado nas legislações, baseado nos hábitos, baseado nas informações, baseado na disponibilidade de matéria-prima. Às vezes, a gente tem algum evento que provoca uma mudança radical. Por exemplo, recentemente, com a pandemia, a gente teve uma diminuição muito grande no fornecimento de embalagens, especialmente embalagens plásticas. E isso para tudo, para alimento, para vários outros produtos. E todas as indústrias, e até restaurante e outros estabelecimentos que usavam embalagens plásticas, tiveram que se readaptar para conseguir continuar comercializando seus produtos. Isso também influencia, às vezes, o funcionamento do sistema, tá? Mas a questão que mexe mais com esse sistema é o consumidor. Tudo é feito para ser vendido. Se o consumidor não quer comprar, não tem por que o sistema produzir, certo? Então, o consumidor decide que a partir de agora eu só vou consumir alimento produzido com produto orgânico, por exemplo. Então, a agroindústria tem que ajeitar aqui a indústria de insumos, tem que ver os insumos, o produtor rural tem que ver como ele vai produzir para a agroindústria processar e chegar no consumidor do jeito que o consumidor quer. Normalmente, quem dita as regras é o consumidor, tá? Se o consumidor não absorve, às vezes a gente tenta forçar um pouco, mas se não vai, não tem o que fazer, certo? Mas é importante a gente saber que existem vários nichos de consumidores, né? Existe também os mercados, quando a gente fala, por exemplo, da área de alimentos, existe o mercado dos alimentos básicos, que são aqueles alimentos destinados à população mais de baixa renda, que é um mercado que não pode mudar muito, né? Porque eu não posso ficar fazendo frescura no produto para o produto ficar caro. E cada região tem as suas particularidades quando a gente pensa no sistema como um todo, certo? Alguma pergunta? Por enquanto, não, professor. Não? Deixa eu só voltar aqui o slide que eu pulei. Falando dos tipos de agroindústria, nós podemos dizer também que nós temos vários tipos de produtos, que são basicamente os indústrias que são derivados das produções e os que são utilizados nas produções, tá? Todos esses produtos, então, são produtos agroindustriais. Então, os derivados, por exemplo, os alimentos, a bebida, o algodão, o papel, a madeira, quando eu falo da parte vegetal, ou couro, lãs, embutidos, processados, quando eu falo da parte animal. E tudo aquilo que é utilizado
pelos produtores para produzir essas matérias-primas, a gente também chama de produto agroindustrial. Então, os fertilizantes, as máquinas, as vacinas, as rações, tudo isso a gente encaixa como produto, mesmo que esses produtos aqui não sejam destinados ao consumidor. São produtos destinados ou ao produtor rural ou à própria indústria, tá? Mas todos são classificados como produtos. Então, ou são derivados daquela criação, daquela produção, ou eles são utilizados por aquela criação, por aquela produção, tá bom? Preciso só de mais 5 minutinhos para terminar aqui, faltam 2 slides. Ai, tá passando da hora. E para a gente fechar, aí eu vou direcionar um pouco para a área de alimentos. Né? Quando a gente fala de agroindústria, como eu falei para vocês no começo, tem muitos autores que já falam agroindústria e indústria de alimentos. Não é, porque tem agroindústria de várias outras coisas, incluindo a de alimentos, mas a de alimentos tem um papel muito especial, porque a gente pode parar de fazer muita coisa na vida, mas a gente não pode parar de comer, né? Então a gente vai falar só um pouquinho sobre elas hoje. Então, a industrialização de alimentos, ela surgiu da necessidade de conservar o excesso de produções. Conforme o ser humano foi produzindo em grandes quantidades, ele foi percebendo a perecibilidade de tudo que ele produzia, e aí ele sentiu a necessidade de fazer isso durar. E foi a partir daí que surgiu a industrialização de alimentos. E aí a indústria de alimentos tem objetivos muito específicos, porque ela precisa satisfazer várias exigências do consumidor ao mesmo tempo. Então, ela tem que satisfazer exigências em relação ao valor nutritivo, então tem que ser um produto nutritivo, mas ele tem que ser gostoso, ou seja, ele tem que ter boas características sensoriais, e ele tem que ser seguro para a saúde, ele tem que ter sanidade. Além do que, esse produto precisa durar todo o tempo de vida de prateleira que está escrito no rótulo e ele precisa resistir ao processo que vai sofrer. Então, são muitas exigências ao mesmo tempo e é uma indústria que tem muitas, como é que eu posso dizer? Muitos desafios a superar. Tem muita gente que tem preconceito em relação a alimentos industrializados, porque diz, o produto industrializado, ele perde tudo no processo. Mas a gente já está num momento, a gente já está aí no ano 2021, já é um momento no qual nós temos vários processos industriais que são pouco agressivos e conseguem manter os nutrientes do produto muito parecido como se eles fossem na sua forma original. Tá? Então, esse negócio de, eu vou processar e vou estragar o alimento todo, vou acabar com as vitaminas, acabar com isso, acabar com aquilo, já dá para resolver. Já existem muitos processos que são muito mais brandos que podem garantir um produto bastante nutritivo ainda, tá? E o último slide, então, traz para nós várias vantagens da industrialização de alimentos. Começando com o aumento do valor nutritivo de certos alimentos. Então, acho que todo mundo... Não sei se vocês já leram o rótulo, por exemplo, de farinha de trigo. Toda farinha de trigo vai estar lá, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, por exemplo, que são requisitos que para que esse produto seja comercializado, isso se a gente não passa pela industrialização, a gente não tem, por exemplo. Coisa que a Marjorie falou agora há pouco, produção para hábitos mais modernos. Eu tô com pressa, eu já pego o frango pronto, o frango já vem limpinho, é só eu fritar, é só temperar. Né? Isso decorrente da correria, do dia a dia, inserção da mulher no mercado. Uma questão muito interessante, essa necessidade de alimentos diversificados e fáceis para alimentação coletiva para públicos específicos. E quando eu falo desses públicos, eu chamo a atenção para aviões e tropas militares. Então, imagina antigamente nas guerras, né, as tropas andavam e tinham que carregar todo o mantimento
Imagina se eles tivessem que encarregar coisas muito volumosas, então esses alimentos tinham que ser pequenininhos e bem nutritivos, né? Para avião, uma coisa parecida, porque o avião não tem uma estrutura para fazer preparar muita coisa, então o alimento tem que estar muito bem pré-pronto, né? Para que ele seja só, sei lá, esquentado ou preparado rapidinho ali. Questão de redução de perdas, quando a gente pensa em perecibilidade de produtos agrícolas, a gente já falou sobre isso. A questão da segurança alimentar também é muito significativa, porque um produto industrializado ele tem que passar por vários padrões, ele tem que atender a vários padrões de qualidade, tem que ser seguro para consumo, né? Tem a vantagem do produto ter um maior tempo de vida útil, então uma manga dura 1 semana, aqui, por exemplo, natural, mas uma polpa de manga dura 6 meses, uma polpa congelada. Industrializando, a gente consegue melhorar algumas qualidades sensoriais, pode colocar cor, sabor, aroma no produto. Podemos produzir produtos para dietas específicas, então eu preciso fazer produtos para quem não pode comer glúten, produto para quem não pode lactose, produto para quem tem que evitar açúcar, produto para quem tem que evitar sal, produto para quem tem necessidade de comer bastante proteína por conta de atividade física, produto específico para grávida, por exemplo. A questão dos produtos modificados também é bem interessante. Se eu não industrializo o leite, eu vou consumir basicamente leite. Mas se eu industrializo o leite, eu posso fazer manteiga, eu posso fazer creme de leite, eu posso fazer leite condensado, eu posso fazer leite em pó, eu posso fazer queijo, eu posso fazer 1 milhão de coisas. É claro que muitas dessas coisas podem ser produzidas em casa também, né? Mas às vezes a pessoa prefere comprar pronto. Questão de melhor acondicionamento e apresentação, a gente tem um marketing muito forte relacionado às embalagens desses alimentos. A questão do consumidor poder consumir coisa fora da época de safra, né? Algumas frutas, por exemplo, são produzidas em poucos meses do ano, mas as polpas estão disponíveis o ano inteiro. O consumidor pode adquirir produto de outras regiões. Hoje, aqui na região sul, a gente consome polpa de fruta que não tem aqui, que só tem no Nordeste, por exemplo. E a utilização de resíduos. E quando eu falo resíduos, eu não estou falando que são coisas ruins. Eu estou dizendo que são coisas que não seriam normalmente consumidas, normalmente por algum preconceito. São matérias-primas que a gente olha, por exemplo, tem um pouco de nojo, mas que são muito nutritivas e podem ser aproveitadas em vários outros produtos. Por exemplo, coisas que a gente não tem nojo, mas a gente não usa, são talos de alguns vegetais. Pega esse talo, faz uma farinha, faz um bolo, um pão, alguma coisa assim. A gente não se incomoda e é extremamente nutritivo, né? Então, as vantagens da industrialização de alimentos são inúmeras e existem algumas desvantagens também, mas eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho sobre isso. Alguma pergunta, gente? Não, professora. Não, Eita, Professora, passei. eu queria Diga. só ressaltar a questão da utilização de resíduos, que assim é uma questão muito importante, que até a UFPB desenvolve alguns trabalhos, e eu sou bolsista de um, com a utilização dos resíduos das agroindústrias na alimentação animal, que, como a gente sabe, né, ultimamente o preço de tudo anda subindo devido à pandemia, e principalmente os produtos da soja e do milho foram os grandes afetados para quem é produtor rural, que trabalha com a agropecuária. Então, com certeza a agroindústria, essa foi um grande benefício nesse período de pandemia, que foi a utilização dos resíduos, e também as universidades trabalharem isso, com certeza é um benefício para esses produtores, porque, por exemplo, o projeto da qual eu faço parte, a gente conseguiu desenvolver uma ração com a utilização do cupuaçu, que ele não é abundante na nossa região aqui do Nordeste, mas em colaboração com outra universidade, eles entraram em contato com a agroindústria
e então a gente conseguiu esse produto e está realizando a criação de algumas rações à base de cupuaçu, do farelo de cupuaçu. Então, isso é só um exemplo, mas que a gente consegue observar, né, o valor que tem a agroindústria desde seu produto até mesmo os resíduos que ela produz. Obrigada pela fala, Ellison, é verdade. A gente está numa fase, e já faz um tempo que a gente está nessa fase de tentar pegar isso que a gente chama de resíduo e fazer isso ser transformado num produto mesmo, ou quer seja um subproduto, ou quer seja num coproduto, né? Porque a gente não tem condição de ficar jogando fora tanta coisa que é tão nutritiva e a gente não consome simplesmente porque está fora do nosso hábito. Na parte vegetal, a gente até consegue inserir com mais facilidade cascas, talos, as sementes nem tanto. Mas quando a gente faz essas pesquisas, a gente percebe que essas partes são tão ricas quanto as outras, né? Então a indústria ela está tentando evitar o desperdício de resíduos. Eu vou produzir polpa de cupuaçu para vender. E o resíduo, eu vou fazer o que com ele? Por que não aproveitar nessa ração, já que ele é tão nutritivo, né? Dá para a gente passar muito tempo falando sobre isso. Isso é um assunto assim, tem muita coisa bacana e tem muito preconceito para a gente combater. Isso, especialmente quando a gente fala, tem gente que fala assim: eu não gosto de comer salsicha, porque salsicha só tem porcaria, só colocam resto de coisa. Eu não gosto de comer nuggets, né, que são aqueles pedaços de frango empanado, porque tem tudo lá menos carne de frango, né. Não adianta a gente pensar que o nuggets vai ser feito 100% de peito, mas pode ter certeza que tudo que tá lá, a não ser que a indústria seja uma porcaria, porque existem indústrias ruins também, mas pode ter certeza que os ingredientes que estão lá são ingredientes nutritivos, são partes do frango que a gente teria preconceito de consumir, que algumas pessoas teriam, outras não, talvez. Tem muita gente que come pé de frango, tem gente que não come de jeito nenhum, tem muita gente que come língua de boi, tem gente que não come de jeito nenhum, né? E o valor nutricional de tudo isso é muito satisfatório. Então, a gente sempre tem que ter um olhar especial para aquilo que a gente pensa em jogar fora, né? A nossa ideia é pegar todos esses resíduos e fazer eles virarem produtos também que são tão interessantes quanto os produtos que a gente usa para gerar esses resíduos, né? Obrigada, viu, Ellison? Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que não. Não? Então, gente, quem não colocou o nome no chat, por favor, coloque antes de sair. Eu vou colocar lá no Moodle esses slides. Eu vou colocar também um livro, é um livro muito pequeno, é um livro de 30 páginas, mas que das 30, acho que só tem 12 digitadas e ele é bem espaçado, que fala um pouquinho sobre os SAGs, os sistemas agroindustriais, se vocês tiverem um tempinho para dar uma olhada, tá? E assim que esse vídeo de hoje ficar pronto, eu vou colocar lá também. Semana que vem a gente não vai se ver, vou postar um vídeo para vocês, então a gente se vê daqui 15 dias, ok? Desculpem eu passar da hora, às vezes eu falo demais. Eu tô até respirando meio ofegante aqui, que às vezes eu falo muito, mas eu sempre vou tentar reduzir a 1 horinha, 1h10, no máximo, tá? Obrigada pela presença de vocês, boa noite, bom descanso, e se precisarem falar comigo, vocês têm todos os meus contatos, tá bom? Só não pode final de semana. Só não pode final de semana. Obrigado, bem lembrado. Boa noite a todos, professora. Boa Boa noite, noite, pessoal. gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Tchau. Boa noite. Boa Até noite, a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até.